E aí, pessoal dos sétimos anos, tudo certo? Espero que estejam se cuidando aí nesse período de quarentena, estejam em casa, né, respeitando aí o isolamento, pelo bem de todos, para que a gente possa voltar aí o mais rápido possível até as aulas presenciais. E espero que estejam aproveitando o tempo também para fazer as atividades que nós temos enviado para vocês. Não esqueci da gincana, eu sei que alguns devem estar ansiosos aí pela volta, porque quando a gente começou a gincana, começou a quarentena junto, e aí a gente teve que parar, né? Mas tudo vai retomar quando a gente retornar às aulas. Eu não tenho recebido muito contato de ninguém do sétimo, praticamente, pouquíssimos me procuraram. Eu imagino que estão conseguindo resolver as questões numa boa. Mas, como nessa semana, nesse bloco de atividades, eu estou enviando junto uma avaliação diagnóstica, ou seja, quero observar se vocês conseguiram compreender os conteúdos, eu vou fazer aqui uma revisão, retomar, corrigir o que eu enviei para vocês nas últimas semanas, tá? Então, vou fazer aqui alguns vídeos explicativos para que vocês possam dar uma olhadinha no caderno de vocês se o que vocês fizeram está certo ou está errado, se precisa corrigir, se precisa alterar, tá? Para que vocês possam, nesse período, também tirar as dúvidas de vocês, certo? Então, pega aí o caderno de história. Eu espero que vocês estejam separando direitinho aí nos cadernos, né, para não confundir história e geografia. E vamos fazer as atividades do primeiro bloco lá ainda, que eram das questões do livro que vocês levaram para casa para responder. Para quem não levou o livro, a gente colocou ali as fotos no site para que vocês pudessem responder as questões. Sobre essa questão, então, o dialogando, né, a retomada ali sobre o Império Carolíngio, né, o Império onde o nome mais importante desse império foi o do Imperador Carlos Magno. Ali tem uma carta, onde uma carta do ano 789, que é uma lei, né? Nessa lei, o conteúdo dela, né, o Carlos Magno avisa sobre a proibição de trabalhos no campo, lavrar as terras e tudo mais, aos domingos, né? Alguns trabalhos apenas que ficavam permitidos, que era transportes militares, transporte de víveres, ou seja, transporte de alimentos. Lembrem que era uma época em que os alimentos estragavam rápido, porque não tinha como conservar esses alimentos, e conduzir um corpo ao cemitério, porque não dava para esperar a segunda-feira, né? Os corpos tinham que ser levados. Então, eram os únicos trabalhos permitidos. O que ele pretendia com essa lei? Espero que tenha sido possível perceber ali que isso faz parte de uma aliança com a igreja, né? Para a igreja católica, então domingo, dia santo, então por isso ele respeitando a lei católica, e lembrem que o Carlos Magno queria uma aliança mais forte com a igreja, ele estabelece essa lei. Aqui nós temos uma questão sobre suzerano e vassalo, né, das relações de suzerania e vassalagem. Isso eu expliquei ainda quando a gente tinha aulas presenciais. A gente, inclusive, deu uma olhadinha aqui nessa imagem, né, em aula. Então, a gente pode perceber que esse daqui é o suzerano e esse daqui, que eu estou apontando com o mouse, é o vassalo. Ali diz que tem 3 elementos que permitem diferenciar, identificar quem é quem. Quais são eles? A roupa, né, a cor da roupa. Lembrem que geralmente quem podia tingir a roupa era quem tinha maior quantidade de bens. Então aqui a gente identifica que é o suzerano. Lembre que o suzerano é quem doa as terras e o vassalo é quem recebe as terras. O outro indicativo aqui é a posição deles, né? Um deles está sentado, como se estivesse num trono, e esse aqui está de joelhos. Se vocês buscarem na internet, tem a imagem mais aberta, assim, vocês conseguem ver a imagem inteira, ele está de joelhos. Então, esse daqui é o vassalo, ele está de joelhos para o seu suzerano. E o outro ponto bem importante aqui são as mãos, né? Lembrem que o suzerano, que é quem está doando as terras, fica com as mãos por fora, em sinal de que é ele quem manda nessa relação, é ele que está esperando a fidelidade e a obediência do seu vassalo, e o vassalo está aqui com as mãos fechadinhas lá dentro, né, em sinal de obediência.
E vejam que tem aqui um homem escrevendo, né? Ele é o que faz o registro dessa cerimônia para confirmar, né, que a partir de agora essa pessoa aqui se torna vassalo desse suzerano. Aqui a questão número 1, questão número 3. A primeira pergunta é sobre a crise do Império Romano e o processo de ruralização. Que foi esse processo e por que ele ocorreu? Lembre, também falamos isso lá em sala de aula, inclusive coloquei no quadro para vocês. Esse processo de ruralização foi um processo que as pessoas passaram a sair das grandes cidades do Império Romano e ir para o campo, por causa principalmente das invasões dos bárbaros, mas não só por isso, né? Também por causa da questão do aumento dos preços, né? A inflação, a falta de emprego na cidade, e aí as pessoas acabaram indo para os campos. E isso é que vai levando a um processo do feudalismo, né? As pessoas vão indo para os feudos, né? Indo para os campos. Sobre o reino dos francos, está lá no livro, né? Eles se estabelecem na região que antigamente era a Gália. O rei Clovis ele vai ser muito importante porque ele vai ampliar o território dos francos, vai fazer as alianças com a igreja, vai casar com a Clotilde, que era a princesa, né, herdeira do trono dos burgúndios, e aí ele vai ampliando o seu reino. Aqui a pergunta da letra C é quem está batizando o rei Clovis, né? E é o próprio Papa, né, em sinal dessa aliança que eles estavam fazendo. E o batismo dele significa, então, essa aliança fortalecida com a igreja na época. Aqui a leitura de imagem, né, era para fazer a letra A e a letra B. Esse aqui é o Carlos Magno, como mostra aqui embaixo, né? E aqui pergunta o que ele tem nas mãos. Nota que numa mão ele tem uma espada e na outra mão ele tem um globo, né, uma bola ali que representa o globo com uma cruz em cima. E a letra B pergunta o que cada um desses elementos simboliza. A espada representa uma das formas dele de conquistar territórios e ampliar seu reino, que foi pela guerra, né, derrotando povos inimigos e assim conseguindo mais territórios. Lembre que ter mais terras era ter mais lugar para plantar. Quanto mais lugar para plantar numa época em que as grandes cidades, aliás, as cidades basicamente viviam do campo, né, das plantações. Quem tem mais terra para plantar tem mais riquezas. E aqui, na outra mão, ele traz o globo com a cruz em cima, representando essa aliança dele com a igreja, né? Ou seja, ele usou para constituir o seu reino a espada, a luta, mas também uma aliança com a igreja. Aqui uma atividade que envolve bastante atenção de vocês, observação para não responder errado. Então confere aí se está certo no caderno. Espero que vocês tenham feito, não estejam só pegando as respostas, né? É para conferir se está certo. Se não fez, pausa aí, faz, pensa sozinho primeiro, depois olha se está certo, tá? A letra A pergunta quem é o autor do texto e que lugar ele ocupava na sociedade da época. O autor do texto não é a Maria Guadalupe Pedreiro Sanches, tá? Esse trecho, esse documento foi retirado do livro que ela escreveu, mas não foi ela que escreveu esse texto, tá? Para a gente saber quem foi que escreveu, a gente tem que ler o texto. Vamos ver o título: 50 deveres de Carlos Magno e do Papa. Então, provavelmente quem escreveu o texto foi ou Carlos Magno ou o Papa, mas vamos ver quem foi. Desejo estabelecer com Vossa Santidade um pacto inviolável de fé e de caridade. Vossa Santidade, vocês já devem ter aprendido lá em português, que é um termo que se usa para falar com o Papa. É um pronome de tratamento, né, em relação ao Papa, Vossa Santidade. Então, é o Carlos Magno que está falando. Tá? Depois, ao longo do texto, vocês vão perceber ali também, dá para confirmar que é, como por exemplo aqui, ó, é vosso dever, Santíssimo Padre, falando então do Papa. Então, quem é o autor do texto é o Carlos Magno. E que lugar ele ocupava na sociedade da época? Quem era ele nessa época? Era o imperador, né, do Império Carolíngio. Quando e por que Carlos Magno assinou esse pacto com o Papa? Ele assinou esse pacto no ano 796, como está dizendo aqui. E por que ele assinou? Porque ele queria estabelecer e reforçar uma aliança com a igreja, onde ele seria então coroado, né, pelo Papa, como a gente já viu lá em aula ainda, nas aulas presenciais, e daí ele se tornaria o imperador reconhecido pela igreja.
Na letra C, vocês devem resumir o conteúdo desse texto usando as palavras de vocês. Então aqui o objetivo é que vocês expliquem um pouquinho o que era essa aliança que estava sendo estabelecida. Aqui é outra questão, então, que falava sobre a questão dos camponeses, né, na Idade Média. É também um trecho de um documento da época, né, de um homem que viveu na Idade Média, falando sobre a importância do trabalho dos camponeses. Então, a letra A, sobre o que a leitura do texto permite concluir a respeito da sociedade medieval, era uma sociedade que não sobreviveria sem o trabalho dos camponeses, né, de quem trabalhava no campo, porque é eles que conseguiam que essa sociedade se sustentasse, tivesse que comer, se alimentasse, e, né, os demais precisavam muito do trabalho dele. Lembrando que era uma sociedade onde tinha os que rezavam, né, os que estavam ligados à igreja, tinha os que lutavam, que eram os que estavam ligados à nobreza, e os que trabalhavam a terra, que eram os camponeses. E a letra B, ela pergunta assim: na sociedade medieval, o clero e a nobreza detinham privilégios. E em nossa sociedade, também há grupos mais privilegiados que outros? Em caso afirmativo, quais seriam eles? É uma resposta mais pessoal, mas eu espero que vocês pensem um pouquinho e reflitam, né? Quem são os grupos mais privilegiados na nossa sociedade atual. Nesse período da pandemia, isso fica ainda mais evidente. Mas aí é para vocês refletirem. Então, não vou dar a resposta pronta. Pensem um pouquinho a respeito. E por fim, aqui a última página de atividades do primeiro bloco, a gente tem aqui um texto que fala sobre a importância, né, do Papa naquele período na Idade Média. Então, de acordo com o texto, qual o papel ocupado pelo Papa no século XII? Ele era só o homem mais poderoso do Ocidente. Por quê? Porque ele tinha terra e ouro, resolvia disputa entre nobres, abençoava reis para que sua autoridade fosse reconhecida. Então, ele tinha um papel importantíssimo na Europa medieval. E qual a importância da igreja e da religião na Idade Média? Se a gente pensar na Idade Média europeia, porque a gente está trabalhando, nesse caso aqui, só a Idade Média na Europa. Ela não era da mesma forma, por exemplo, na África, ou no Oriente, ou na América. Mas na Europa era extremamente importante, né? Como diz aqui, a igreja e a religião estavam no centro da vida. Então, não era só para ser lembrado na hora da dificuldade, nem só no domingo, lá que era o dia de ir na missa. Então, a religião fazia parte do dia a dia da população naquela época. Lembrando então que essa primeira parte, esse primeiro bloco que fala da Idade Média na Europa, tá? Lembrem bem disso, é num espaço de tempo e num local bem específico. No resto do mundo, a sociedade não se organizava dessa maneira, não era dessa forma a cultura, nem a economia, nem a religião, né? Tudo era diferente dependendo de qual parte do mundo a pessoa vivia nessa época. Pessoal, em caso de dúvidas, me procurem, vocês não estão fazendo isso, então eu imagino que estejam fazendo as atividades e não tendo dúvidas. Mas se precisar, se tiver dúvidas, me procurem no Facebook Sor Guilherme Fraga, manda uma mensagem lá que eu respondo o mais rápido possível, certo? Essa é a correção do primeiro bloco. Vou fazendo os vídeos aqui de outros blocos de atividades, mas aí vocês vão aos poucos olhando lá no caderno e corrigindo, certo? Até a próxima.